O que eu vou falar hoje? Vou falar sobre a prática do não fazer nada quando a gente medita, quando a gente observa os movimentos de olhos fechados. Já toquei nesse assunto antes, mas é sempre bom lembrar, porque um dos maiores desafios nossos quando a gente ocupa esse lugar de observador, né? De pura consciência, de simples e pura consciência, a tendência é querer participar de alguma maneira, a tendência da nossa mente é querer participar de alguma maneira. E essa participação pode ser de diversas formas. Pode ser simplesmente numa coisa de gostar ou não gostar, ou funciona ou não funciona, ou estou fazendo bem, não estou fazendo bem, ou deveria ter pensamento, mas não deveria ter pensamento. Tudo isso que passar na sua consciência, né? Você perceber se você está gostando ou não gostando, se você perceber que você está achando alguma coisa. Oiê, Maria Elisa, tudo bem? É só um pensamento, tá? Olha para isso como um pensamento que é, como outro qualquer. Muito bom, olhar a todos. E não faz nada, né? Não faz absolutamente nada, só observa. A grande... Oi, Tati, muita gente bacana aqui hoje. A grande dificuldade é essa, é o não fazer nada, é o não controlar, porque a gente cresce ouvindo que a gente tem que se esforçar, fazer, pegar as rédeas nas mãos e etc, né? As rédeas da vida. E aqui é para não fazer absolutamente nada, é só olhar, só observar, né? Mais nada. Só percebe o que você está vendo de olhos fechados. Assim como você está me vendo ou me ouvindo de olhos abertos, você vai perceber a movimentação quando você fecha os olhos. Danilo, nossa, hoje está um dia especial, hein? E muitas vezes, quando a gente não tem o hábito, né, de fechar os olhos e observar e ser só esse observador, a gente tem a impressão de que quando a gente fecha os olhos, talvez ou os pensamentos aumentam ou as emoções, as sensações no corpo aumentam. Mas não é, porque você talvez pela primeira vez ou está começando a perceber o tipo de movimento que rola aí no corpo, né? Só quando a gente está de olhos abertos, a gente está distraído com várias outras coisas, a gente não se dá conta como a gente se dá conta quando a gente fecha os olhos. E quanto mais a gente pratica essa coisa de observar, menos a gente é afetado por esses, o que eu chamo de movimento, né? Legal lembrar também quando eu falo tem muito movimento, tem movimento. Movimento é tudo que aparece, né? O silêncio não tem movimento, né? Então é pensamento, é emoção, é sensação no corpo, barulhos e coisas externas, né? Tudo isso é movimento. Tudo que você percebe, tudo que vem e vai é movimento. E a gente só observa, a gente não faz nada. Então é isso. Então vamos lá, já tem bastante gente aí. Sempre recapitulando os ingredientes básicos. O primeiro deles, a gentileza. Gentileza em todo o processo. E começando na maneira como você vai se posicionar para observar os movimentos de olhos fechados ou para meditar. São sinônimos quando eu falo... Ah, oi Ana! E aí? Saudade. Quando eu falo fechar os olhos e observar os movimentos, ou meditar são sinônimos, né? É que meditar tem tanto significado que às vezes eu prefiro falar sobre isso que a gente faz como sendo a observação de olhos fechados. Então o primeiro momento de aplicar a gentileza é no posicionamento, né? Se estiver confortável sentada, tudo bem. Se não tiver, pode deitar, se recostar, pode mexer durante a meditação. Gentileza na posição.
e gentileza com você durante todo o processo, né? Vamos aposentar a autoviolência aqui nesse momento. O chicotinho, deixa o chicotinho de lado. E a outra coisa é que não dá para errar, porque a gente não faz absolutamente nada. A gente só observa de olhos fechados. Quem não faz nada não tem como errar. E se perceber que está fazendo, também não está errando, é só um pensamento. Volta, continua observando. E não tem como... Eu nem sei se eu falei se não tem como errar ou não tem como dar errado, mas as duas coisas. Primeiro, você não tem como errar e também não tem como dar errado, né? Porque qualquer experiência é válida. Se você observou muito movimento, muito pensamento, ótimo. Se observou uma paz infinita, ótimo. Tanto faz. É a prática da observação, não é a prática de controlar a experiência. Tá? É a prática da observação e da permissão. Você vai fechar os olhos, observar e permitir que o que tiver que acontecer, aconteça. Tá bom? E se eu falar frases também pelo meio, não é para gostar da frase, não gostar da frase, fazer a frase fazer sentido. Repete mecanicamente a frase, deixa ela embora e continua só observando. Tá? As frases ou as palavras são só um pensamento induzido que quebra um pouco o seu padrão de pensamento e ajuda, tá? Ajuda a voltar para cá. Então, se tiver pensamento, tudo bem. Lembrando que não é você que cria os pensamentos, não é você que cria as emoções. Você não tem culpa, responsabilidade pelo tipo de pensamento, tipo de emoção. Eles vêm, tá? Eles são movimentos, eles vêm. É natural. A mente pensa, a mente tem pensamento. Tá bom? Então, vamos lá. Fecha os olhos, acha essa posição confortável e fecha os olhos. Aproveita o som da chuva. E a primeira coisa que a gente vai fazer, de olhos fechados, é perceber a respiração. Não é para controlar a respiração, mexer na respiração, é só para colocar a sua consciência na sua respiração, no seu foco de atenção, com gentileza. Percebe se tem alguma parte do corpo que mexe com a respiração. Agora percebe a superfície do seu corpo encostando na superfície onde você está sentado, ou deitado, ou recostado. Sente o peso do seu corpo. Dá uma escaneada no corpo todo, percebe se tem alguma parte que está mais tensa. Coloca a sua atenção gentilmente ali e solta.
Coloca atenção nos pés e nos dedos dos pés e relaxa. Relaxa os joelhos. O quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco todo. Atrás, dos lados, na frente. Coloca atenção no coração, respira no coração. Amplia o coração com a respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Sente o ar entrar pelas narinas. Primeiro pela narina direita. Depois pela narina esquerda. E agora pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantenha os olhos fechados, mais relaxados. Pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. Relaxa toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa todo o pescoço, frente, atrás, dos lados. Relaxa os ombros. E agora, mantendo os olhos fechados, comece a perceber o espaço onde o seu corpo está. Sente esse espaço de olhos fechados. Ocupa esse espaço com a sua atenção.
na sua frente, atrás de você, dos lados, em cima, embaixo, ocupa todo o espaço. E percebe o espaço de olhos fechados. E agora percebe os sons do espaço onde você está. Agora percebe os sons em volta do espaço onde você está. Pode ser em outros cômodos da casa, pode ser na rua. E vai ampliando a percepção dos sons até os sons mais distantes, mais longínquos. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Não é para forçar esse olhar para frente, é para olhar para frente e descansar o olhar aonde ele chegar sem esforço. Começa a perceber o que você está vendo de olhos fechados. Aqui é a coisa mais simples do mundo, não é para imaginar nada, não é para criar nada, não é para inventar nada. É para perceber o que você vê de olhos fechados. E você pode estar vendo uma tela escura, você pode estar vendo pontos, imagens, luzes. Tanto faz. Pode estar vendo absolutamente nada, então olha para esse nada. Pode estar vendo tudo, olha para esse tudo. Só coloca a sua atenção no que você está vendo. Fica aí, descansa aí. Começa a perceber esse espaço que você está vendo, essa tela que você está vendo. Percebe se tem limites, se esses limites se ampliam ou não. Percebe se você consegue ver atrás de você também, ou não. Dos lados, de cima e embaixo.
Vai investigando esse lugar. Sempre com gentileza, sempre sem forçar. E o mais importante, percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí. E só descansa nesse espaço. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e nem lugar nenhum para ir. Você vai ficar aqui, colocar sua atenção nesse lugar que você está vendo de olhos fechados e descansar aí. Eu vou falar uma frase, vocês repetem a frase em pensamento, gentilmente. Deixa a frase desaparecer e continua só observando. Descanso profundo. Repete em pensamento, descanso profundo. Deixa as palavras dissolverem e continua só observando, sem fazer absolutamente nada. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver sensação no corpo, tudo bem. Se tiver emoção, energia passando, tudo bem. Barulho, tudo bem. Continua só olhando de olhos fechados. Descanso profundo. Repete mais uma vez. Coloca sua atenção nas palavras quando você estiver repetindo em pensamento. Deixa elas desaparecerem e só observa. Observa de olhos fechados. E não faz absolutamente nada. Descanso profundo. Agora eu vou ficar quieta um pouco. Vocês continuam só olhando, observando de olhos fechados e permitindo o que tiver que acontecer aí na sua frente que aconteça. Quando perceber que foi no pensamento, gentilmente volta, repete o descanso profundo. Em pensamento, deixa as palavras desaparecer e continua só observando. Descanso profundo. Repete mais uma vez. Deixa as palavras desaparecerem, dissolverem. Continua só observando. Agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá.
Lembrando que a live de meditação fica gravada nos destaques. Algumas pessoas entraram aqui no final dizendo que vão fazer depois. Obrigada a você, Bia. Espero que tenha sido suave. Lembrando mais uma vez, quando vocês forem fechar os olhos e observar, é só para observar e não fazer nada. Então fiquem bem. Ótimo resto de noite de sábado. Obrigada a vocês, bastante gente aí, bastante gente vendo sempre. Obrigada, Elisa. Agora você tem uma companheira aí, né, Elisa? Brasileira, a Tati. Obrigada, Maria Elisa. Obrigada, Márcia. Boa noite para todo mundo. Bom domingo. Boa semana. Quem quiser ouvir o Papo Família, terça e quinta, 13h. Quem quiser também mandar sugestões de temas, são sempre bem-vindos. Beijo. Até mais. Sábado que vem tem mais. Fiquem bem. Boa noite.